Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu estou trazendo, a pedido de vocês nos comentários, pode procurar aí, aula de polinômios. E é claro que polinômios é um assunto bastante extenso, eu vou fazer em mais de uma aula. Por isso, polinômios parte 1. Portanto, fique atento, já vai deixando o teu joinha aí, me acompanhe e vamos nessa. Muito bem, pessoal, mas quando falamos em polinômios, por que a maioria de vocês, quando trabalha polinômios pela primeira vez, seja no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio, né? Na verdade, polinômios você já vê lá na 8ª série, não é isso? Mas quando você encara mesmo polinômios, toda a parte completa de polinômios, lá no segundo ou terceiro ano do ensino médio, ou até mesmo antes, por que você tem dificuldade? Porque a grande massa dos alunos não sabe ler matematicamente. E é esse o meu grande objetivo desta parte 1 da aula de polinômios. Por quê? Eu vou te ensinar, você mesmo, que tem dificuldade em matemática, a ler matematicamente comigo. Primeiro passo, quando eu falo em polinômios, o que deverás vir automaticamente à tua cabeça? Colocando aqui embaixo para vocês, vários, muitos, nômios, termos. Então, polinômios são expressões formadas por vários termos. Eu vou colocar um exemplo para vocês. E é claro que eu vou representar os polinômios pelas letras maiúsculas do alfabeto. O polinômio A, o polinômio B, o polinômio P, primeira letra da palavra polinômio. Então, deixa eu colocar o polinômio para vocês. Abre parênteses, porque esta expressão, este polinômio, ele deve ser escrito em função de uma variável. Então, vou colocar para vocês, geralmente nós usamos a variável x. Então, polinômio p de x é toda aquela expressão algébrica representada por um ou mais termos. Se eu colocar para vocês o seguinte, vamos colocar p de x igual a x ao quadrado, mais 5 vezes o x, mais o teu 6. Aqui tu tens um polinômio de quantos termos? A quantidade de termos sempre vai ser separada pelas adições ou subtrações, pelas operações de mais ou menos. Então, você vai ter aqui ó, um termo mais outro termo mais outro termo. Como você tem três termos, como é que é o nome do polinômio de 3 termos? Aparecendo para ti, trinômio. Isso, tri3, nome, termos. Agora, se você tivesse apenas 2 termos, se eu colocar para vocês o polinômio ax igual a x mais 3. Mais 3, deixa eu colocar aqui, x mais o 3. Aqui nós temos 1, nós temos 2, então você tem automaticamente um binômio, ok? E se eu tiver um termo só? Vamos supor que o meu polinômio, vou chamar este polinômio agora de bx, o meu polinômio seja igual a 4x elevado no expoente 3. Perceba, pessoal, que eu tenho 4 vezes x ao cubo. Eu não tenho mais ou menos alguma coisa. Então, você tem apenas um único termo, e um único termo nós chamamos de monômio. Então, um termo, monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. E 4 termos. Errou, né? Já estava pensando quadrinômio, tetranômio. Gente, para mais de 3 termos, simplesmente nós chamamos de polinômios. Fechou até aí? Já sabe o que é polinômio? Muito bem. Agora vamos analisar o que, pessoal? O grau do polinômio e, consequentemente, os seus coeficientes. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Agora, dando sequência à nossa brincadeira, é interessante que você saiba o grau do polinômio e quais são os seus coeficientes. E ainda, se esse polinômio vai ser completo ou não. Veja só. Qual é o grau do polinômio p de x? Representado pela expressão 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x menos 6. Perceba que esse polinômio ele tem 4 termos. Então, você tem um termo, 2, 3 e 4. E quem separa a quantidade de termos são os sinais de mais ou menos. Agora, qual é o maior expoente da variável x? O maior expoente da variável x vale 3. E este maior expoente representa o grau do teu polinômio. E nós, falando matematicamente, representamos assim. O grau do polinômio p corresponde a 3. Então, o polinômio p é um polinômio de terceiro grau ou de grau 3. Agora, é claro que o grau é o maior expoente da variável, desde que o valor que multiplica essa variável seja diferente de 0. Tranquilo até aqui? Agora, veja só. Eu quero que você identifique para mim quem são os coeficientes do polinômio. Isso aparece para vocês em prova. E quando ele fala assim, determine os valores de k para que o coeficiente do termo de grau 2 seja nulo. Aí o aluno fica assim. Gente, olha só, presta bem atenção.
coeficiente é aquele valor real ou até mesmo complexo, mas vou trabalhar apenas com reais por enquanto, o valor real que está multiplicando a tua variável. Então, quem é o coeficiente do termo de grau 2? O termo de grau 2 é aquele em que o x está sendo elevado no expoente 2. O valor que multiplica o x ao quadrado é menos 4. Então, o coeficiente do termo de segundo grau corresponde a menos 4. Quem é o coeficiente do termo de grau 3? O termo de grau 3 está aqui. 2x ao cubo é o termo de grau 3. Quem multiplica o x ao cubo é o 2. Então, esse é o coeficiente do termo de grau 3. Cadê o termo de primeiro grau? O termo de primeiro grau é o 5x. Agora, por que 5x? Porque é 5x elevado no expoente 1, por isso o termo de primeiro grau. Agora, quem é o coeficiente do termo de primeiro grau? É o valor que multiplica o x na 1, no caso, é o teu 5. Agora, tu podes perceber que aquele carinha que sobrou lá na ponta, lá no finalzinho, o teu menos 6. É como se fosse menos 6 vezes x elevado na 0. X na 0 dá 1, menos 6 vezes 1 dá menos 6. Então, ele não tem 6. Ele não tem x. Né? Deixa assim, não corta lá. Ele não tem x. Agora, se esse termo não tem x, ele independe do x. E se ele independe do x, coloca lá. Ele é o que nós chamamos de PI, ou seja, o termo independente do teu polinômio. Então tem que saber qual é o grau do polinômio, quantos termos tem o polinômio e automaticamente quem são os teus coeficientes, ok? Mas não paramos por aí, vamos nessa. Muito bem, pessoal, se eu perguntasse para vocês, calcule o valor numérico do polinômio. Olha só como não tem dificuldade, gente. O dia que você aprender a ler matemática, nem de mim mais você vai precisar. Valor numérico é quando no lugar da variável você coloca um número real ou complexo qualquer. Tu quer dizer uma coisa? Eu te forneço o polinômio p de x igual a x, 1x ao cubo mais 2x elevado ao quadrado menos o teu 3. Automaticamente, tu tens um polinômio de grau 3. Perceba que esse polinômio está incompleto, nós chamamos na matemática, porque está faltando qual termo? Está faltando o termo de primeiro grau, está faltando o x elevado na 1. Então, x elevado ao cubo, termo de grau 3, cujo coeficiente vale 1. 2x ao quadrado, termo de grau 2, cujo coeficiente, neste caso, vale 2. O termo de grau 1, x a 1, sumiu, cujo coeficiente vale 0. Quem multiplicou ele foi o 0. E o termo independente é o menos 3. Mas o que eu quero de vocês é que você calcule o P de 2. É que você calcule o P de 1. O que é P de 2? Dentro do parênteses você colocou o 2. E quem está dentro do parênteses é o teu x. Então, o P de 2, basta no lugar do x, tu colocares o 2. Você vai ter aqui, pessoal, no lugar do x colocando o 2. Você vai ter 2 elevado no expoente 3, mais 2 vezes. No lugar do x colocando 2, você vai ter 2 elevado ao quadrado, menos o teu 3. Fazendo os cálculos numéricos, isso aqui vai resultar em... Pode fazer devagar. 2 elevado ao cubo dá um total de 8. 2 ao quadrado dá 4 vezes 2 dá 8 de novo. 8 mais 8 dá 16. Então, você vai ter 16... menos o teu 3, isso aqui vai ser igual a 13. Em outras palavras, eu estou afirmando que quando o meu x for 2, o meu y vale 13. Gente, o meu p de x vale 13. Eu estou afirmando que o gráfico desta função, que a gente não tem nem noção, vai passar pelo ponto de coordenadas quando o x for 2, o valor do teu y vai ser igual a 13. Agora, junto comigo aí de casa, calcule para mim o valor numérico desse polinômio quando o teu x for 1. Quando no lugar do x você colocar 1, você vai ter 1 elevado ao cubo, vamos colocar 1. Então, você vai ter 1 elevado ao cubo mais 2 vezes. No lugar do x, vamos colocar 1 mais uma vez. 1 elevado ao quadrado menos o teu 3. Efetuando os valores numéricos, você vai ter 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Vezes 2 dá 2, com 1 dá 3. Então, você vai ter 3 menos o teu 3, isso aqui vai ser igual a 0. Eu estou afirmando para vocês que o P de 1 corresponde a 0. E o que isso significa para mim, professor, matematicamente? Tu queres fazer a diferença em relação ao teu concorrente? Então presta atenção. Quando o P de 1 resultar em 0, quando o P de qualquer valor resultar em 0, eu estou afirmando que quando no lugar do x tu colocou 1, este número 1, ele anulou todo o teu polinômio. Ele tornou o polinômio 0. E o valor de x que anula toda a tua expressão, ele tem um nome especial na nossa matemática. É chamado de raiz
ou zero do teu polinômio. Então nós vamos ver, pessoal, em outras partes, nós vamos ver muito mais além as raízes, por exemplo, de um polinômio de grau 3. Nós vamos ver que ele vai ter 3 raízes. E raízes são os valores de x que anulam a tua expressão. Então, neste caso, uma das raízes é 1. Então, calcular valor numérico é só colocar no lugar do x os valores numéricos. Caso um desses valores anule a tua expressão, esse valor vai ser chamado de raiz ou também conhecido como zero do teu polinômio. Ok? Me acompanhem porque tem mais. Muito bem, pessoal, se eu perguntasse para vocês quando é que 2 polinômios vão ser iguais, quando é que você vai ter uma identidade de 2 polinômios, uma igualdade de 2 polinômios idênticos. Eu vou contar um segredo, mas só para você, meu aluno, que já me acompanha aqui no meu canal, já me acompanha aqui no meu Instagram. Então, olha só, 2 polinômios vão ser iguais quando esses forem iguais. Mas tu esperava o quê, velho? Olha lá, 2 polinômios vão ser iguais quando um é igual ao outro, entendeu? Olha aqui, ó. Mas para que isso aconteça matematicamente falando, eles devem ter os mesmos graus e os coeficientes dos termos de mesmo grau devem ser iguais. Ficou confuso? Vamos aparecer na tela para vocês. Quando é que 2 polinômios são iguais? Quando tiverem os mesmos graus e quando os coeficientes dos termos de mesmo grau forem iguais. Ok, agora olha para cá, traduzindo para vocês. Supondo que P de x seja igual a Q de x, determine os valores de A, B, C e D. Professor, para eles serem iguais, eles devem ter os mesmos graus. Polinômio de grau 3, polinômio de grau 3. Beleza. Agora, os termos, ou melhor, os coeficientes dos termos de mesmo grau devem ser iguais. Ou seja, quem multiplica x ao cubo aqui tem que ser igual a quem multiplica x ao cubo lá em cima. Então, quem multiplica x ao cubo é o 2. Quem multiplica x ao cubo é o teu A. Então, neste caso, eu já estou te informando que o teu A corresponde a 2. Agora, presta bem atenção e veja onde eu vou chegar. Quem multiplica o x ao quadrado é menos 7. Quem multiplica x ao quadrado é o teu b. Então, estou afirmando para vocês automaticamente que o teu b vai ser igual a 7 negativo. Quem multiplica o teu x corresponde ao c. Aqui não tem x elevado na 1. Se não tem x elevado na 1, é porque ele foi multiplicado pelo zero. Então, como não tem x na 1 aqui, ele sumiu, ele foi multiplicado por zero. Então, automaticamente, eu estou afirmando que o valor de c corresponde a zero. Agora, o termo independente aqui tem que ser igual ao termo independente lá em cima. Lembremos que termo independente é aquele que não tem x. Então, estou afirmando para vocês que o valor de d vai ser igual a 5 positivo. Tranquilo? Então, 2 polinômios vão ser iguais quando forem iguais. Quando tiver os mesmos graus e os coeficientes dos termos de mesmo grau devem ser obrigatoriamente também iguais. Fechou? Me acompanhem porque tem mais. Muito bem, gente, mas o pessoal fica se perguntando, mas professor Vavá, essas partezinhas básicas de grau de um polinômio, coeficientes dos termos de um polinômio, igualdade de polinômios, isso cai em prova. Pessoal, isso sempre caiu, isso cai, isso ainda vai cair. E tu queres saber como? Olha só o exemplo que eu peguei para vocês, que foi uma questãozinha de prova. Ele me dava esta identidade polinomial, isto mesmo, ele me dava que x menos 1 sobre x ao quadrado menos x menos 2 é igual à soma dessas duas frações do tipo a sobre x mais 1 mais o b sobre x menos 2. Ele perguntava simplesmente os valores de a e b. Para isso, pessoal, é sempre a mesma coisa. Olha só. O que eu vou fazer com isso aqui, professor? Passo dividindo, passo multiplicando, passo invertido, corto, calma lá. O primeiro membro você vai sempre copiar, no caso x menos 1, sobre x elevado ao quadrado menos o teu x menos o teu 2. Agora eu vou precisar de vocês um pouquinho da matemática básica. Veja só, falando matematicamente para vocês, você tem a soma de duas frações com denominadores diferentes. E a soma de frações com denominadores diferentes tem que fazer o quê? O MMC. E como é que você calcula o MMC entre essas duas expressões? Você faz o produto entre essas expressões. Opa, eu te aconselho primeiramente deixar indicado o teu produto. Olha lá, ó. X mais 1 que multiplica x menos 2. Ok, até aqui. Agora faz comigo, qual é a regra do teu MMC? Você pega o MMC, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo de cima, não é isso? Toda essa expressão dividido por x mais 1, você vai cancelar o x mais 1 com o x mais 1, vai sobrar o quê? Vai sobrar x menos 2. X menos 2 vezes o teu A
você vai deixar indicado A que multiplica x menos 2. Mas, olha lá, todo o teu MMC dividido por x menos 2, pega essa expressão, divide, olha lá, coloca sobre esta aqui, tu vai cortar x menos 2 com x menos 2, vai sobrar x mais 1, e sobrou x mais 1 vezes o b, você vai deixar indicado b que multiplica o teu x mais 1. Ok, agora sempre a mesma coisa, e aqui eu vou te passar uma malandragem, ou seja, uma vavalandragem. Se você multiplicar esses dois valores, essas duas expressões, olha onde nós vamos chegar. X vezes x dá um total de x elevado ao quadrado. Ok. Agora, x vezes menos 2 vai dar um total de menos 2x. Aqui você vai ter 1 vezes x, vai dar um total de x. E 1 vezes menos 2 vai dar um total de menos 2. Agora, pessoal, foca em mim. Olha lá, foca em mim. Olha mais atentamente aqui. Você tem x ao quadrado, você tem x ao quadrado. Você tem menos 2, você tem menos 2. E você tem menos 2x com x, vai sobrar menos x. Eu estou afirmando para vocês que este denominador é igual a esse. E falando matematicamente, a igualdade entre duas frações de denominadores iguais, você cancela os teus denominadores e iguala os numeradores. Então, vou pegar essa expressão aqui, x menos 1, e eu vou igualar a esta expressão aqui, já efetuando uma multiplicação. A vezes x vai dar um total de ax. A vezes menos 2, A vezes menos 2, vai resultar em menos 2A. Aqui você vai ter B vezes x, vai dar um total de BX. E aí você vai ter B vezes 1, vai dar um total de B. Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Ajustar os meus termos. Aqui você continua com x menos a tua unidade. Aqui nós vamos agrupar os termos que são semelhantes. A está multiplicando o teu x, o B está multiplicando o teu x. O que nós vamos fazer? Vamos colocar o x em evidência e escrever assim A mais B e ambos multiplicam o teu x. Agora você tem menos 2A, não tem x. O B não tem x. Tudo que não tem x é termo independente. Então você vai ter aqui mais, vamos abrir parênteses, o menos 2A mais o teu valor de B, fecha parênteses. E agora, professor, o que eu faço aqui? Focou aqui, prestou atenção? Gravou? Qualquer coisa, pausa o vídeo, beleza? Respira e vem comigo. Muito bem, pessoal, nós chegamos então na igualdade entre dois polinômios. Aí eu pergunto para vocês, quando é que dois polinômios são iguais? Dois polinômios vão ser iguais quando eles forem iguais. Aqui eu estou afirmando para vocês que o polinômio x menos 1 é igual ao polinômio a mais b que multiplica x, mais a expressão menos 2a mais b. Não esqueça que a variável é apenas o x. A e b são dois valores reais. Então, a única variável que tu tens é o x. Agora eu pergunto para ti, quando é que dois polinômios são iguais? Dois polinômios vão ser iguais quando eles forem iguais. Quando eles tiverem os mesmos graus e os coeficientes dos termos de mesmo grau forem iguais. Traduzindo, eu tenho x elevado na 1 antes da igualdade, eu tenho x elevado na 1 depois da igualdade, mesmos graus. Agora, quem multiplica x na 1 aqui, não apareceu, é 1. Quem multiplica o x antes da igualdade, deverá ser igual a quem multiplica o x após a igualdade. Então, estou informando para vocês que o a mais o b obrigatoriamente deverá ser igual a 1. Agora, quem não multiplica o x, que é o nosso termo independente antes da igualdade, deverá ser igual a quem não multiplica o x após a igualdade. E quem não multiplica o x é toda a expressão menos 2a mais o b. Então, estou informando para vocês que menos 2 vezes o a mais o b vai ser igual ao teu menos 1. Agora, com duas equações e as mesmas variáveis, consequentemente, você montou um sisteminha. E se eu tenho duas equações e duas incógnitas, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras para resolver esse sistema. É claro que vocês estão acostumados a resolver por substituição, isola o A ou isola o B em uma equação, substitui na outra, ou pelo processo de adição, que é o que eu vou fazer aqui. Mas o processo de adição é quando você soma termo a termo e uma das variáveis vai sumir. Só que A com menos 2A vai sobrar menos A. B com B vai dar 2B. Nem o A e nem o B sumiu. Então o que você faz? Multiplica uma das minhas equações, nesse caso aqui por menos 1. Vou pegar a segunda. E você vai ter esse cara aqui. A primeira equação você mantém, A mais o B vai ser igual à tua unidade.
A segunda equação, você vai trocar os sinais dos termos, passou a ser positivo. Aqui negativo e aqui positivo, e agora você pode brincar de somar. Então, este vai ser o método da adição. Vamos brincar de somar? Você vai ter A com 2A, vai dar total de 3 vezes o A. Você vai ter B com menos B, simplifiquemos. E você vai ter que 1 mais 1 dá um total de 2. Esse 3 vai passar dividindo, vamos puxar para cá. O teu A vai ser nada mais, nada menos que 2/3. Encontrado o valor do A, você faz o quê? Volta no teu sistema, em qualquer uma das equações, substitua no lugar do A o 2/3 e você vai encontrar o B. Pegando então a primeira equação, no lugar do A você coloca 2/3, mais o valor de B vai ser igual à tua unidade. Dá para fazer até de cabeça, né? Você tem 2/3. O que é 2/3? É 2 pedaços dentro de um total de 3. Dentro de um total de 3. Mas quanto para resultar em 1? 1/3. Agora, se você não enxergou isso, como é que você isola o B? Para isolarmos o B, você faz o B vai ser igual a A. Aqui você vai ter 1. O 2/3 vai trocar de membro, troca de sinal, passa negativo. Aí você vai ter 1 menos 2/3 vai ser igual a 1/3. E aí é só correr para o abraço. Tranquilo aqui, pessoal? Então, é uma questãozinha que nós trabalhamos com a igualdade de polinômios e, consequentemente, uma montagem de sistema linear. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Já vai deixando aquele like. Se você ainda não deixou aquele like, compartilha com os seus amigos, ativa o sininho e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma aula e tornar a matemática, é claro, cada vez mais melzinho na chupeta. Ok? Aquele abraço e até a próxima.